Nunca me lamento nas minhas orações, somente agradeço o que recebo da bondade divina. São as palavras de Luester no livro Mantras de Vida, psicografado por João Nunes Maia. No livro dos Espíritos, ainda falando sobre possessão, estamos na questão 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. Em Obras Póstumas, começamos um novo capítulo, que é Estudo sobre a natureza do Cristo. E o primeiro item é Fontes das provas sobre a natureza do Cristo. A questão da natureza do Cristo foi debatida desde os primeiros séculos do cristianismo. Pode-se dizer que ainda não se acha solucionada, pois que continua a ser objeto de discussão. Foi a divergência das opiniões sobre este ponto que deu origem à maioria das seitas que dividiram a Igreja há 18 séculos, sendo de notar-se que todos os chefes dessas seitas foram bispos ou membros titulados do clero. Eram, por consequência, homens esclarecidos, muitos deles escritores de talento, abalizados na ciência teológica, que não achavam concludentes as razões invocadas a favor do dogma da divindade do Cristo. Entretanto, como hoje, as opiniões se firmaram mais sobre abstrações do que sobre fatos, sobretudo o que se procurou foi saber o que o dogma continha de plausível ou de racional, deixando-se geralmente, de um lado e de outro, de assinalar os fatos capazes de lançar sobre a questão uma luz decisiva. Mas onde encontrar esses fatos, senão nos atos e nas palavras de Jesus? Nada tendo ele escrito, seus únicos historiadores foram os apóstolos, que tampouco escreveram coisa alguma quando Cristo ainda vivia. Nenhum historiador profano, seu contemporâneo, havendo falado a seu respeito, nenhum documento mais existe, além dos evangelhos, sobre a sua vida e a sua doutrina. Aí somente é que se há de procurar a chave do problema. Todos os escritos posteriores, sem exclusão dos de São Paulo, são apenas e não podem deixar de ser simples comentários ou apreciações, reflexos de opiniões pessoais muitas vezes contraditórias, que em caso algum poderiam ter a autoridade da narrativa dos que receberam diretamente do mestre as instruções. Sobre essa questão, como sobre as de todos os dogmas em geral, o acordo entre os pais da Igreja e outros escritores sacros não seria de se invocar como argumento preponderante, nem como prova irrecusável a favor da opinião de uns e outros, uma vez que nenhum deles citou um só fato, fora do Evangelho, concernente a Jesus, que nenhum deles descobriu documentos novos que seus predecessores desconhecessem. Os autores sacros nada mais conseguiram do que girar dentro do mesmo círculo, produzindo apreciações pessoais, deduzindo corolários acordemente com seus pontos de vista, comentando sob novas formas e com maior ou menor desenvolvimento as opiniões contrárias às suas. Pertencendo ao mesmo período, tiveram todos de escrever no mesmo sentido, se não nos mesmos termos, sob pena de serem declarados heréticos, como foram Orígenes e tantos mais. Naturalmente, a Igreja só incluiu no número dos seus pais os escritores ortodoxos do seu ponto de vista,
somente exalçou, santificou e colecionou aqueles que lhe tomaram a defesa, ao passo que repudiou os outros e lhes destruiu quanto pôde os escritos. Nada, pois, de concludente exprime o acordo dos pais da Igreja, visto que formam uma unanimidade arranjada a dedo, mediante a eliminação dos elementos contrários. Se se fizesse um confronto de tudo que foi escrito pró e contra, difícil se tornaria dizer para que lado se inclinaria a balança. Isso nada tira ao mérito pessoal dos sustentadores da ortodoxia, nem ao valor que demonstraram como escritores e homens conscienciosos, sendo advogados de uma mesma causa e defendendo-a com incontestável talento, haviam forçosamente de adotar as mesmas conclusões. Longe de intentarmos apontá-los no que quer que fosse, apenas quisemos refutar o valor das consequências que se pretende tirar do acordo de suas opiniões. No exame que vamos fazer da questão da divindade do Cristo, pondo de lado as sutilezas da escolástica, que unicamente serviram para tudo embaralhar sem esclarecer coisa alguma, apoiar-nos-emos exclusivamente nos fatos que ressaltam do texto do Evangelho, e que, examinados friamente, conscienciosamente e sem espírito de partido, superabundantemente facultam todos os meios de convicção que se possam desejar. Ora, entre esses fatos, outros não há mais preponderantes nem mais concludentes do que as próprias palavras do Cristo, palavras que ninguém poderá refutar sem infirmar a veracidade dos apóstolos. Pode-se interpretar de diferentes maneiras uma parábola, uma alegoria, mas afirmações precisas, sem ambiguidades, repetidas 100 vezes, não poderiam ter duplo sentido. Ninguém pode pretender saber melhor do que Jesus o que ele quis dizer, como ninguém pode pretender estar mais bem informado do que ele sobre a sua própria natureza. Desde que ele comenta as suas palavras e as explica, para evitar todo equívoco, é a ele que devemos recorrer, a menos que lhe neguemos a superioridade que lhe é atribuída e nos sobreponhamos à sua própria inteligência. Se ele foi obscuro em certos pontos, por usar de linguagem figurada no que concerne à sua pessoa, não há equívoco possível. Antes de examinar as palavras, vejamos os fatos. E isso fica para a próxima. Parnaso de Além-Túmulo, a poesia é de João de Deus, chama-se Eterna Mensagem. Ainda e sempre o Evangelho do Senhor é a mensagem eterna da verdade, senda de paz e de felicidade na luz das luzes do Consolador. Nos caminhos da lágrima e da dor, ante os desfiladeiros da impiedade, não sabe o coração da humanidade beber dessa água límpida do amor. Mas os túmulos falam pela estrada, em toda parte fulge uma alvorada, que ao roteiro dos céus nos reconduz. O Evangelho, na luz do Espiritismo, é a escada de Jacó, vencendo o abismo, trazendo ao mundo o Verbo de Jesus.